Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala aí, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui a gente forma um plano, para produzir 100 sacas por hectare na lavoura, mesmo com veranico, mesmo com clima desfavorável. E hoje nós estamos aqui com o professor Gregory, que é lá da Universidade do Maranhão, federal, professor? Federal do Maranhão. Federal do Maranhão. E a gente vem trabalhando aí com a equipe Field Crops. A gente vai falar um pouquinho no decorrer do nosso podcast hoje sobre isso, sobre o que o professor faz, o que é o Soybean Moneymaker e tal. Perfeito. Então, professor, a gente hoje acabou se conhecendo, acho que pessoalmente hoje, mas a gente já conversava um pouquinho, tinha o nosso trabalho no Maranhão. E até dica de passagem, Matheus, eu fiquei muito feliz lá com o resultado que a gente teve lá. Foi excelente. Até a gente não está mais hoje lá, mas deu para dar um pouquinho mais de coragem para a gente, professor? Mas para iniciar, professor, eu gostaria que o senhor mesmo colocasse de onde é que o senhor veio, o que o senhor faz, onde é que estamos, onde é que, Então, um currículo aí, da sua história, Vamos pensar assim, fique à vontade, professor. Bom, primeiro, Matheus, Leandro, agradeço por estar aqui. Eu acho que sempre é importante nós conversarmos sobre ciência e são esses momentos que fazem com que a gente consiga trazer os bons profissionais para qualquer área. E é claro que nos interessa a agronomia, porque hoje a gente tem uma demanda para produzir mais e produzir com sustentabilidade. É sempre o nosso foco. Bom, o meu nome é Gregory Ferrão, eu sou gaúcho, nascido em Canoas, nasci e me criei em Canoas. Terminei meu primário na escola La Salle, lá em Canoas. Sim. Colégio de padre, professor brabo. Opa. A gente aprende quando cobra. Com certeza. E quando a gente ficou um pouquinho apertado de dinheiro, a nossa família, meu pai, minha mãe, a gente pegou e foi para Sobradinho. A gente tinha uma área de propriedade rural lá, 23 hectares. Começamos a plantar feijão, principalmente feijão, ali é a Praça do Feijão. E plantas medicinais. Nesse momento que nós começamos a plantar plantas medicinais, já tinha aquele ímpeto de começar rumar pela área agrícola, e o pai sempre investindo, tentando fazer com que a gente tivesse estudo, eu e minha irmã Nathalie, e eu consegui passar na Universidade Federal. Terminei o secundário, já passei na Universidade Federal de Santa Maria. Isso foi em 96 para 97. Daí não tinha dinheiro, filho de agricultor não tem dinheiro, fui lá para o 7º BIP, Batalhão de Infantaria Blindado, em Santa Maria, para poder custear a universidade. Sim. Daí nesse período de um ano consegui fazer o pé de meia, daí na universidade também tem aquelas facilidades, de casa estudante, restaurante universitário, um ambiente bem propício para a gente poder dar continuidade no estudo. Isso é uma das coisas que eu tento trazer até hoje na minha vida. Eu sou o fruto, não no meu primário, mas o meu secundário, e a minha formação, nível superior e pós-graduação foi toda paga pelo governo. Isso é uma dívida que eu tenho com o governo. Isso é uma das coisas que eu tenho na minha cabeça, que eu tenho que retornar para a sociedade, porque a sociedade investiu em mim. Então, nós temos alguns trabalhos, não só na área de soja, nós temos trabalhos sociais, trabalhos ambientais com a minha esposa lá hoje, Isabela Pires, em Chapadinha. Beleza. Que é a nossa forma de retribuir aquilo que nos foi acreditado. Terminei a graduação, comecei a graduação em 98, terminei em 2003, terminei a graduação em 2003, daí eu fui para a Exalc fazer a pós-graduação na fisiologia de plantas, na fisiologia bioquímica de plantas, professor falecido hoje, professor Murilo. Até conversei contigo hoje sobre o Otto, e eu achei que o Otto era o Otto Iesso-Crócomo. Quem me ajudou muito na Exalc, em Piracicaba, foi o Otto Iesso-Crócomo trabalhando com a parte de nutrição para multiplicação in vitro de plantas. Não achei muito legal aquela área, uma coisinha muito, muito focada, muito direcionada, e daí eu dei um tempo. Passei como técnico de laboratório no Sena, do lado. Oxa. Trabalhei 2 anos de técnico de laboratório no Sena, daí o Serri, professor Carlos Serri, me chamou. Vou fazer, cara, vem para cá, sai daí, vem para cá, vem fazer doutorado comigo. Daí eu fui orientado no papel da professora Brigitte, e ele mesmo me instruindo, foi onde eu fiz o meu doutorado, de 2009 a 2013. 2013, quando eu estava terminando as coisas com calma, ali já escrevendo a tese, passei no concurso em Chapadinha. E desde 2013, em agosto de 2013, assumi em agosto de 2013, meu filho nasceu em agosto de 2013, e desde então nós estamos em Chapadinha.
Opa! É um ambiente que toda a nossa vida acadêmica e história, né, Leandro, tu sabe isso mais do que eu, talvez, nos levam a ver que a gente aprende de uma forma e a gente viaja pela nossa vida e são as coisas que a gente vai angariando de conhecimento e tudo aquilo que a gente aprendeu, às vezes, não serve para nada. Essa é a verdade quando a gente vai para Mato Grosso do Sul, viajei por esses locais e quando eu cheguei em Chapadinha era muito, muito, muito diferente. Então, tudo que eu aprendi, eu tive que reaprender uma forma nova de trabalhar. Perfeito. Essa é uma via... A gente é velho, a gente tem muita história. Tem. Até eu acho que é interessante explicar para ele o momento de desaprender. Professor, né? a gente tem dentro do podcast nosso, da Resolução, a gente tem um momento de desaprender. Que a gente, através de alguns estudos, assim, de algumas coisas que a gente lê, a gente fala que o profissional do futuro, que eu acho que é o do presente, né, Matheus? Ele tem que ter a capacidade de desaprender alguma coisa e aprender de novo. Isso é antigamente talvez era um pouquinho mais lento isso, mas hoje em dia a gente tem que ter essa capacidade meio que presente no dia a dia nosso, né? De desaprender aquela história, assumir um compromisso, assumir um desafio que, poxa, a gente trabalhou lá solos argilosos, não sei mais o que e tal, de repente chega num areião da Chapadinha lá, solo coeso, sei lá, 50 metros de altitude, 50 km do mar, não sei mais o que, né? Um silt ferrenho, pesado, então, e professor, eu sou muito... Assim, eu acho que trazendo para o nosso agricultor, porque hoje o nosso objetivo aqui da Raiz da Solução, e a gente entendeu que a equipe Field Crops também é um objetivo, porque a gente está se dando tão bem nesse sentido, né, que é justamente isso, é ser desafiado, o nosso agricultor, né, quem está lá na Chapadinha, ou quem está no Nordeste, né, professor, vamos trazer um pouco mais que pro nosso Nordeste. Vamos focar nele, né? Porque eu falo assim, a gente também então, somos gaúchos. Barrista agora. Mas Matheus, hoje a gente aprendeu o barrismo do Rio Grande, mas hoje é aquela história, se fala mal de baiano, já compra briga com a gente, né? Então, vamos falar assim, a gente entendeu e começou a amar nessa região, no sentido de todas as coisas diferentes, coisas que a gente ama no Rio Grande do Sul, que o Matheus ama lá em São Paulo, mas que hoje a gente aprendeu no Nordeste, professor, e a gente vinha falando no carro lá, né, o potencial que tem o estado do Maranhão, para mim hoje é o maior do Brasil, eu falo sempre, não estou mais lá hoje diretamente, mas eu vejo um potencial tão grande naquele estado, tão grande. E daí, professores, quem sabe, né, a gente já falando um pouquinho, né, dos alunos lá do professor que vieram aqui com a gente também participar do Soybean, que a gente já vai falar dele, mas pessoas também aguerridas, pessoas que têm vontade, que não tem medo de pegar numa pá. Não. E professor, assim, ó, eu quero lhe dizer assim, ó, agradecer e dar os parabéns, porque eu tenho certeza que eu sempre falo, o que eu sou é um pouquinho de cada professor meu, né, que a gente foi, né, Matheus, aqui nos últimos tempos, nas nossas pós-graduações. E eu tenho certeza de que a Maria, né, o Daniel Fernanda, Adam, eles têm a característica, mas eles têm um pouquinho do senhor. Né? Então eu vejo assim que a gente vê que são pessoas diferentes, né, Matheus? Que eu falei que a hora que quiser trabalhar aqui com a gente é só se formar e vir pra cá, que nós temos. Por quê? Porque a gente sabe quem que é que tá, qual que é a virtude, né, professor, que está passando para os alunos ou incentivando eles. Então, já desde cara, parabenizar pelos alunos que o senhor está formando, né, dentro de condições que tem, mas não fica aquela choradeira. Né? Eu não tenho a condição, não sei o quê, mas está batalhando lá e vamos em busca, né, professor? Então, meus parabéns por isso e isso é o objetivo da gente. Leandro, Deus, nós conversamos sobre isso hoje e isso é uma das coisas que eu tenho muito clara comigo, que os nossos melhores professores, quando nós muitas vezes estávamos na graduação, e aqueles que têm nota melhor, porque nós somos avaliados. Eu sou avaliado hoje, tem um sistema de avaliação para me avaliar e eu sou pessimamente avaliado. Então a gente vê que na maior parte das vezes os melhores professores que até nós, quando a gente estava na universidade, era aquele que passava a mão na cabeça, aquele professor que era o amigão, dava tapinha nas costas, a gente não se lembra deles hoje. Nós nos lembramos dos professores que foram lá e cobraram da gente. Não é cobrar por não ministrar a aula, não ministrar o conteúdo que lhe é exigido, é obrigação dele. Mas todos aqueles professores que marcaram a nossa vida, e a gente falou vários nomes de Santa Maria hoje, nós dois somos filhos, né? Nós três somos filhos de Santa Maria, Alencar, professor Alencar, eu e tu somos filhos de Santa Maria. Então, toda essa geração que foi criada por lá, nós temos nomes muito bem fixados na nossa cabeça, alguns para uma área, para agricultura, outros para a área de fisiologia, para a área de bioquímica, X. Mas todos aqueles professores que nos colocaram na parede, fizeram a gente extrair o nosso máximo,
são os professores que a gente lembrou hoje e que são os professores que continuaram formando gerações. Eles formaram gerações de agrônomos que estão pelo mundo. Então, onde é que estão os professores hoje? Sei lá, a gente falou os nomes. Acho que não cabe aqui para não cometer alguma gafe, mas eu sempre falo muito do meu professor, orientador, Fernando Nicoloso. Fernando Nicoloso pegava a gente e eu comecei a trabalhar com ele porque eu tirei a melhor nota com ele. Então, isso eu exijo dos meus alunos. Eu não vou trabalhar com um aluno que não se esforçou ao máximo. Às vezes não foi melhor na nota, mas eles são os mais esforçados. Sim. E a gente sempre consegue peneirar isso e a gente sempre consegue pegar isso. Então, esse tipo de garimpo que a gente muitas vezes tem, eu tenho muita acessibilidade. Quem vai para o campo vai se dar bem. E hoje a maior parte dos meus ex-alunos estão ganhando mais do que eu. E para mim isso me dá muito orgulho, cara. Com certeza, professor. E essa é a nossa missão, né, Matheus? Que a gente quer também. Que hoje a gente fala assim, de vez em quando a gente cutuca a ferida, né, Matheus? Dentro da raiz da solução aqui, professor, e acho que aí encaixou o Soybean Money Maker para nós. Sabe, porque eu falo de uma coincidência, de uma palestra onde eu me encontrei com o professor Alencar Zanon, que ele foi fazer uma palestra em Palmas, a gente estava lá e acabamos conversando. E aquela cutucada, Matheus, que a gente dá no agricultor, que nós estávamos falando, né, falamos no episódio lá com o professor Alencar Zanon, desse yield gap, né, que a gente tem hoje. Okay. Pô, então nós temos que cutucar, é a nossa culpa. Né, é a nossa culpa que não estamos conseguindo. E daí, professor, aqui dentro desse assunto, né, que a gente fala, né, eu gostaria, a gente hoje então tem a nível de Brasil, a nível de, na verdade, não só de Brasil, já de outros países da América Latina hoje já. O Soybean Money Maker, assim como tem o Rice Money Maker, tem o do milho, acho que vai ter também, professor? Eu não sei. Eu acho que o Alencar está organizando lá, isso. Mas tem hoje tem isso já. O Rice e então, o Soybean. Então, professor, o que eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal, que eu acho que isso vai estar crescendo enormemente, né? Como passou lá há 3 anos atrás, era, 10 fazendas, depois passou hoje já está em, não sei... Começaram com 13 em 2020 para 2021. Daí em 2021 para 2022 nós entramos, o Alencar nos convidou para participar ali no Maranhão. Ele fez uma expansão bem legal. Como é que Alencar chega em mim? Alencar ele trabalha junto com a família Strobel, lá no Rio Grande do Sul. E o Strobel é um dos grandes apoiadores da universidade. Ele é uma das grandes pessoas, junto com a ProSoja Meio Norte, um dos grandes apoiadores da Universidade do Ensino. Então hoje grande parte dos alunos que nós temos formando no campo não se deve ao Gregory só, se deve a todo um conjunto de fatores que estão atuando. E são nossos apoiadores, entre eles a família Strobel nos ajuda demais. E o Sérgio Strobel me chegou para mim, olha, tem um maluco aí, ó. Tem um maluco aí, o cara é maluco, o cara trabalha, não para de trabalhar nunca. Tá afim? Bora! Daí a gente começou a ver qual era a possibilidade de instalar o campeonato lá na região meio norte. A gente está no leste maranhense. O leste maranhense é uma região hoje de fronteira agrícola, expansão, mais ou menos há 20 anos. Eu estou no Maranhão há 10 anos, então eu já peguei esse processo de expansão na metade. Então é uma região que a gente muitas vezes escuta na academia e a gente não tem noção do que é um desafio de não saber qual variedade plantar, de qual adubação escolher, não sabe. Então esse é o desafio que a gente às vezes fala para as pessoas e eu nunca tinha tido isso, a gente não sabe o que é isso. Então, quando ele chegou com essa parte de fazer uma caracterização, não só dos desafios que nós temos, mas também do desafio que o Brasil passa, como tu falou, desse déficit, desse gap de produtividade que nós temos, nós temos uma linha de trabalho muito boa. Essa linha de trabalho vai fazer com que o Brasil possa ter um aumento de produção sem desmatar. Então, nós podemos começar a pensar, vislumbrar um meio de produção sustentável sem que seja necessário abrir novas áreas. Pronto, então a gente tem agora um desafio muito legal pela frente. Principalmente por se tratar de trabalho de campo. Não vai um trabalho lá, vou trabalhar com um vasinho, um potinho, vou extrapolar isso aqui para o mundo inteiro. Não, a gente não está falando disso. Então, em 2021 chegou o Alencar, através da família Strobel, do Sérgio Strobel para mim, e a gente fez essa parceria. Naquele momento, o campeonato tinha começado com 13 propriedades no Rio Grande do Sul, 2020. 2021, a gente passou para 56 propriedades. Foi um pouquinho mais, mas teve alguns não entregaram questionário, algumas amostras a gente não conseguiu colher. No Maranhão teve uma área que a gente não conseguiu colher, do Thiago Tom, porque não parou de chover. Toda vez que a gente chegava lá era uma inundação. Daí a gente perdeu a área dele, então foram, se eu não me engano, 63 áreas inscritas e que foram avaliadas até a etapa final, 56, que foram divulgadas no e-book.
E-book, inclusive, que a gente faz eu faço uma divulgação aqui grande, Leandro, porque a gente faz. E são dados da sociedade. São dados que a gente gera e que eles são de domínio público. Então a gente faz a divulgação deles para os produtores e não é só para os produtores. Nós fazemos essa divulgação e é amplo acesso a qualquer um da academia, extensão, pesquisa. Então isso aí é para a sociedade. Vai ser feito agora, no dia 14, nós vamos fazer o lançamento do e-book lá em Chapadinha, agora na sexta-feira, nessa semana. E daí, nessa safra, o pessoal gostou tanto do trabalho, teve uma aceitabilidade tão grande que nós passamos agora nessa safra para 106 a nível Brasil. E lá no Maranhão foram 14. Opa. Lá no leste maranhense foram 14 áreas. Que legal. Nós tivemos 12 da micro-região de Chapadinha, a Fazenda Califórnia e a Fazenda Bonitão, na região de Parnarama. Beleza. Que legal. Então Importante, o negócio expandiu. Voltando agora à pergunta inicial. O que é o soybean? Então, quando a gente pensa no soybean, quando houve a proposta do soybean, a ideia é criar um sistema competitivo para ranquear os produtores. Esse sistema competitivo para ranquear os produtores, ele vai fazer uma avaliação de vários itens, de vários tópicos. Pensando principalmente em produção com sustentabilidade. Então, o campeonato ele faz avaliações na parte ambiental, ele faz avaliações na parte econômica, na parte social. Então, nós criamos índices, nós pegamos índices que já existem, esses índices, por exemplo, da emissão de CO2, índice da eficiência produtiva, índice da social, que é da gestão da propriedade pela família, e esses índices nós colocamos na forma de ranqueamento entre os produtores. Então, por exemplo, o campeonato ele não é balizado por produção, por produtividade. Isso não quer dizer nada para nós. Porque a produção ou a produtividade pode ser tão diferente num ano, numa safra, entre lavouras que são próximas. Imagina quando eu vou tentar comparar uma lavoura do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, com uma de Chapadinha ou uma daqui de São Desidério. Então não tem a menor possibilidade de nós, na nossa região, pelo menos nesse momento, competir com esses solos que são altamente trabalhados, por exemplo, com a adubação orgânica que tem em algumas regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Não tem a menor possibilidade de a gente trabalhar com produtividade e tentar compará-las. Eu já saí perdendo. Eu estou numa fronteira agrícola ainda não muito conhecida. Então a ideia é trabalhar com eficiência econômica, eficiência produtiva. E essa parte de eficiência, a gente pega aquele teto que existe de produtividade. A Alencar deve ter trabalhado bem com esses dados, por exemplo, trabalhando com o que é a necessidade da planta em relação à luminosidade, à temperatura, à água, CO2. Então nós pegamos esses principais parâmetros e vemos qual é o teto de produtividade daquela cultivar. Então a gente está trabalhando com base genética também. Agora, essa base genética dentro de um ambiente, ela vai dar uma produtividade máxima. Produtividade máxima de 3 mil quilos, de 4 mil quilos, de 6 mil quilos. Essa produtividade é a que eu tenho na minha fazenda, é a que eu estou avaliando naquela safra na minha fazenda. E agora eu vou fazer essa comparação de eficiência produtiva com uma outra propriedade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que ela passou por seca e ela chegou numa produtividade máxima, um teto produtivo de 2 mil quilos. Mas a eficiência produtiva muitas vezes foi de 2 mil quilos, então ele chegou a um teto produtivo de eficiência de 100%. Essa taxa de eficiência é que nós mensuramos elas e nós ranqueamos os produtores. Por que fazer esse ranqueamento? Esse ranqueamento é basicamente para a gente poder ter um balizador, ter a nossa orientação de como é que está ocorrendo a produção e, principalmente, o que falta para chegar à produção máxima, a eficiência produtiva máxima. Como tu falou no começo, nós temos um problema, um salto, um degrau de produtividade, um gap de produtividade, uma lacuna que ela beira aí mais ou menos os 45%. Nas suas médias aqui dentro do Brasil. Então nós podemos aumentar a produção do Brasil, a produtividade do Brasil, simplesmente pegando aqueles fatores que influenciam nesse gap. Por exemplo, manejo, por exemplo, falta de água. No Rio Grande do Sul foi o que aconteceu agora, então naquelas unidades é muito difícil trabalhar com chuva, mas nas áreas irrigadas conseguiram potenciais de produtividade elevado. Então, o campeonato ele surge como uma forma de nós balizarmos e podermos comparar as áreas produtivas dentro da sua potencial máximo. Essa é a nossa proposta hoje. Campeonato é legal e faz com que as pessoas concorram, né? Então, o cara que está concorrendo comigo, eu quero ser melhor que ele. Então, isso faz com que as pessoas queiram melhorar. E eu acho que o formato de campeonato faz com que aquela nossa ânsia por ser melhor que os outros, mas principalmente pensando não só na parte econômica, porque nós trabalhamos com sustentável e quando a gente pensa em CO2, nós temos que pensar nessa parte de trabalhar com mitigação de gases, pensar numa lavoura que ela seja duradoura, numa lavoura resiliente.
Então esse é o principal motivo de hoje a gente trabalhar e ter uma expansão tão grande em tão pouco tempo. Eu passei basicamente todo o período, Leandro, todo o período de janeiro e fevereiro, rodando pelo Maranhão só em 14. Agora tu imagina o Alencar, que passou em todas essas outras 106 lavouras aí pelo país. Não, perfeito, professor. Eu vejo assim, ó, a gente trabalhando isso, e por isso que eu achei muito interessante, Matheus, assim, a parte vamos pensar, a ideologia do campeonato, né? Porque não é só assim, não, eu vou ser o campeão de produtividade, né? A gente tem que ser eficiente, então isso acaba tornando, tipo, não paga qualquer preço para ser campeão. Pronto. Né? Então isso ficou muito legal, e eu vejo que isso, a gente pode ser sim campeão em eficiência e campeão em produtividade. Né? Pode chegar nesse ponto, né, em sustentabilidade na parte econômica, porque a nossa proposta, pelo menos das análises, não é chegar numa produtividade de 100%. Nós temos que chegar em produtividades maiores, mas tem que pagar a conta. Sim. Então nós temos que pensar na eficiência produtiva. É aquilo que o Alencar sempre trabalha muito bem, que nós temos que ter uma eficiência produtiva beirando os 70%, 75%, 80%. Depois disso, talvez o meu investimento econômico não se traduza em retorno econômico. Daí eu posso estar perdendo dinheiro, principalmente nessas mudanças climáticas que nós temos hoje, nessas inseguranças. Então, talvez trabalhar com uma casa, com uma margem de segurança aí, seja onde eu tenho que melhorar minha produtividade, mas com sustentabilidade, e não é só ambiental, é econômica também. Perfeito, professor. E uma coisa, Matheus, que nós estávamos estudando lá, que a gente participou aqui na Bahia, né? E tentando ver mais dados, né, professor? Porque eu acho que o legal é isso, é pegar o e-book hoje e a gente analisar, realmente parar e estudar ele para ver assim, o que é. Professor, que daí vem tipo uma constatação e uma pergunta, né? Vamos pensar assim, a sua visão sobre esse assunto. Porque hoje muita gente fala assim, mas não é... então lá, não é sustentável, né, economicamente colher 6 mil quilos. Vamos pensar que hoje nosso bate-papo no outro episódio lá com o senhor Alencar, que sim, a gente tinha possibilidade no Brasil de colher 100 sacas na safra 22, 23. E muitos não conseguiram, alguns chegaram perto, alguns fizeram tudo, mas, professor, na sua visão, né, eu tenho comigo assim que geralmente quanto mais produtivo, ou a maior a produtividade por hectare, geralmente ela tem uma sustentabilidade junto, assim, não é antieconômico, não é, ela vem assim de a lucratividade, vamos pensar assim, ela tá meio linkada com a maior produtividade. Ou seja, vamos fazer um resumão, assim, a gente produzir mais é viável, né? Então, em cima de dados que eu sei que o Soybean tem, e eu acho que esse é o grande legado do Soybean Moneymaker, né? Como que o senhor vê esse tipo de... Que a gente é indagado muito pelo agricultor, né? Que a gente vê muito. Mateus, a pergunta é a seguinte, que nós recebe direto. Colher 100 sacos dá lucro? Com os dados que vocês têm, você consegue... Sim, com certeza. O grande diferencial de produzir 100 sacos, assim, dentro da... Isso é bem pessoal meu, mas é que aquela eficiência econômica ela vai diminuindo pela resposta da planta. Então, a gente vai ter que aplicar mais... numa planta deficiente, uma planta que tem um manejo nutricional baixo, ela não tem uma resposta grande porque ela não tem nutrientes do solo. Qualquer coisinha que a gente colocar vai melhorar a vida dela. Então ela vai ter uma resposta grande e ela vai ter uma eficiência produtiva maior, econômica também, porque a gente colocou qualquer coisa e tem uma resposta. Nesse momento, Leandro, eu acho que a pessoa sim vai ter retorno econômico, sim, vai pagar as contas, isso a gente já viu hoje lá pelos dados, pela tabulação dos dados, pela análise dos dados que foram apresentados hoje pela manhã. Só que a eficiência econômica não vai ser tão grande. Onde a gente tem que pensar depois que alcançar os 100 hectares? É lapidar, é melhorar. É aquilo que a gente mostrou nos dados e tem fazendo hoje lá no Rio Grande do Sul, que foi a campeã, que eles estão fazendo hoje manejo orgânico. Então não é só a gente pensar em fazer o mesmo manejo para daqui a 5, 10 anos, mas é talvez pensar em 110, 120 sacos, mas talvez adotar manejos que eles tenham uma maior eficiência econômica. Daí sim, nós já chegamos no ponto, nós chegamos no patamar. Vamos quebrar o patamar agora, mas vamos quebrar o patamar com talvez outros balizadores. Talvez eficiência econômica é o nosso balizador principal. Vamos começar a utilizar alguns adubos orgânicos, outras formas de adubação orgânica, por exemplo, nas plantas. Nós podemos, por exemplo, pensar em outras formas de fazer as cultivares, elas vão estar mais adaptadas aqui, para vocês isso não é muito... A plantabilidade, né? A plantabilidade, cara, nossa, pensar numa coisa que realmente
São formas de manejo, são, sei lá, arcaicas que a gente tem que começar a trazer de volta porque elas não estão sendo bem seguidas. Mas são pequenos detalhes que vão fazer com que as pessoas tenham uma eficiência econômica maior e sim, daí vai deixar mais caixa no banco. É isso que nós temos que buscar. Mas a gente fez uma análise pela manhã, eu acho que... Posso comparar eles? Sim, sim. Então, aquela análise que foi feita lá do Rio Grande do Sul, onde mostra que eles tiveram uma alta eficiência econômica e uma alta eficiência na emissão de CO2, e aqui teve uma baixa eficiência econômica, baixa não, né? Ela foi muito alta, mas ela não chegava, mas ela foi menor, foi um pouco menor que aquela do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá eles trabalham com adubo orgânico há bastante tempo. Lá eles trabalham com inserção de carbono no solo, fazendo com que o perfil deles seja um perfil que não tenha que gastar muito. Então, já é um trabalho continuado que eu não vou chegar no próximo ano. Ou se eu chegar no próximo ano, meu investimento vai ser alto. Mas depois eu consigo diluir e ter uma eficiência econômica ao longo dos anos, e vamos pensar em daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Porque daí eu estou falando de sustentabilidade. Não é só ambiental, é econômica também. Perfeito. Show de bola. Não. Professor, você falou que vocês olham bastante para genética, né? Para estimar esse teto máximo. Hoje tem tantas cultivar no Brasil, existe algum dado onde que eu possa buscar qual que é o teto daquela cultivar? Dentro de cada uma das áreas, nós já temos ali quando fazem a análise da planta. Genética. Quando a sementeira ela faz o cadastro daquela variedade, ele já vai fazer o cadastro dela com base no fenótipo, com base no genótipo, com vários parâmetros que eles têm que avaliar para fazer o cadastro no mapa. Esse foi um dos grandes problemas que os produtores tiveram quando chegaram em Chapadinha. Não tinha nenhuma variedade desenvolvida para lá. Eu vou falar uma coisa que para mim é uma das mais absurdas hoje. Nós hoje estamos trabalhando com safrinha de milho na região de Chapadinha, então Buriti, São Benedito do Rio Preto, Mata Roma, Anapurus, nós tentamos trabalhar, e isso é um dos trabalhos que eu faço lá na região, com antecipe, plantando milho e braquiária, sem nenhuma cultivar que seja destinada para aquela região. Uma região de 100 metros de altitude, 95, 100 metros de altitude. Nós temos uma região, então, que a gente está trazendo material genético de fora e a gente está produzindo. A máxima é fazer uma adubação para 200 sacos e a gente os produtores estão tirando aí na faixa dos 110, 120 e 130 sacos. Mas a adubação é para teto. Por que não tira teto? Porque basicamente eu acho que o problema é agora a genética. Então hoje, em uma fronteira agrícola, nós temos que fazer a avaliação também pela potencial cadastrado de genética. Se não tiver uma genética que ela seja específica ou ela seja voltada para aquela região, nós não vamos ter teto. Volto a lembrar, talvez o que o professor Alencar tenha dado ênfase bastante, mas para a gente ter teto de produtividade, a gente pensar em 100 sacos, 120, 130, 150 sacos, talvez no futuro, média, nós temos que pensar em CO2. CO2 é fácil, tem em todo lugar, um pouco mais, um pouco menos. Nós temos que pensar em luminosidade. Lugares que têm uma insolação menor. Nós estamos em cima do Equador, lá em Chapadinha, quase em cima do Equador. Sim. São 12 horas, cara. Se tiver uma nuvem, é 12 horas menos a nuvem. Então nós temos que pensar nisso. Nesses locais que passam muito tempo sombreados, não vai chegar no teto de produtividade. A gente tem que pensar em temperatura. Locais mais quentes vão respirar mais. Então são vários fatores que a gente tem que avaliar. E um deles principal é a genética. E como é que eu vou pensar agora em teto de produtividade se eu trago uma variedade do Rio Grande do Sul, ou uma variedade do Mato Grosso, ou a Paragominas, que foi a que mais povoou a nossa região ali, e ela não estava bem adaptada, não tinha bem ainda um manejo. O que o produtor ele opta quando ele entra numa produção, numa área nova, uma área de fronteira? O que ele está optando? Ele vai optar por uma variedade que ela seja extremamente responsiva, altamente produtiva e precoce? Nunca, nunca. Então a gente tinha variedades ali que tinham um ciclo de 130, 140, quase 150 dias. O nosso período chuvoso naquela região são 4 meses. O nosso período chuvoso é de 160 dias. Daí, nos 160 dias, passava só com uma cultura. Mas ele produzia, era o bonzinho e barato, né? Ele ia produzindo e aquilo ali pagava as contas. Hoje, com genética, nós estamos conseguindo pensar em precocidade e com altos tetos produtivos. Então, isso é o que nós temos hoje para a gente conseguir ter essas máximas produtividades. Daí agora é o erro, é aquilo que o Alencar mais fala, né? Agora o erro não é da genética, não é da sementeira. Agora o erro é
daquele que está conduzindo. Então, falar em manejo, falar desse gap de produtividade, dessa lacuna de produtividade, agora basicamente são problemas fáceis de sanar. Posicionamento de nutriente, plantabilidade, que a gente cansa de falar para fazer parecer ridículo, mas vamos falar bastante sobre plantabilidade. A gente tem que falar sobre controle de daninhos. Então, isso, muitas vezes a gente não fala sobre controle de daninhos. E uma coisa que seria muito fácil de controlar as daninhas é construir de perfil de solo com plantas de cobertura, e a gente já mata 2 coelhos e a gente não consegue a gente chegar nesse ponto. Então, são coisas muito básicas ainda, que talvez para nós possam parecer difíceis, porque a gente está numa fronteira agrícola. Mas quando a gente anda por áreas aqui na Bahia, quando eu passei por essas áreas, há pouco tempo atrás eu fui para Brasília, e naquele entorno ali do Tocantins também passei por situações muito parecidas, nós podemos melhorar, cara. Nós podemos melhorar muito a produtividade, a produção total do Brasil, sem ter que desmatar 1 hectare. Perfeito. Professor, você comentou bastante sobre luminosidade. A gente tem uma visão que, sim, existem locais que tem muita nebulosidade, mas está chegando a limitar esse teto de 100 ou 150 a luz ou não? Sim, a luz chega. Sim, a luz chega. Tanto há pouco tempo atrás eu terminei um capítulo de livro justamente com o Alencar sobre milho. Milho, C4, a gente tem que pensar em numa outra frente, porque elas são muito mais exigentes em luminosidade. Mas justamente o manejo de semeadura do milho ele tem que coincidir com a parte de enchimento de grão nosso, não só pensando em água, a gente tem que pensar em luminosidade. Certo. É outra planta, a exigência é bem diferente. Mas na nossa região ali, a gente vê muitas vezes que a população foi um pouco aumentada, colocaram, 15, 16, 18 plantas na linha, espaçamento de 50 centímetros, e de 15 de março a 15 de abril não parou de chover. Não parou, choveu todos os dias. Então, muitas áreas que estavam com populações mais adensadas, nós vimos muito estiolamento. Então, sim, essas plantas elas tiveram um gasto para procurar luz, gastaram muito com carboidrato para procurar luz, carboidrato que muitas vezes era destinado ou para raiz ou então para enchimento de grão, e daí elas pegaram e formaram uma massa verde muito grande. Quando formou essa massa verde, a canela do terço inferior não tinha enchimento. Tudo abortamento porque não tinha como encher. Não tinha translocação. Então, esse problema nós vimos muito. Aquelas variedades vareta não tiveram tanto problema assim. Não sofreram tanto assim. Mas, com certeza, elas poderiam ter um desempenho, uma eficiência muito melhor se não tivesse tido tantos dias nublados. Como é que eu vou mexer em luz, Matheus? Como é que eu vou mexer com água? Isso a gente não mexe. Então, a gente tem que tentar acertar a mão nos outros pontos que são falhos. E na questão dessa perda de produtividade na colheita, ela entra onde nesse yield gap? Porque, vamos lá, você fez tudo certinho. Às vezes o manejo foi perfeito. Aí veio e choveu tudo na colheita e você perdeu 20, 30 sacos. É erro do que ali? É manejo? É clima, então? Isso é coisa que a gente não vai conseguir fazer não vai ter muita alteração. Realmente não tem como tu manejar essa parte. Como eu te falei, na área do Thiago Tom, lá em Santa Quitéria, do Maranhão, a área dele não foi pouca chuva, não era garoa. Lá estava chovendo torrencialmente. Então foi... E pior ainda, não só perdeu para o campeonato, quando eles foram levar lá para descarregar na trade, eles tiveram que tirar a soja de picareta. A soja empedrou. Nossa. Ela andou 50 quilômetros, foi 50, 60 quilômetros, ela empedrou e tiveram que tirar de picareta lá dentro. Foi umas 2 horas para descarregar o caminhão. E aí, como é que a gente faz isso? Então, realmente tem coisas que a gente não consegue... vamos colocar aí. Rio Grande do Sul teve perdas por água. Estados Unidos, muitas vezes a gente vê aquelas nevascas torrenciais que eles têm, eles não conseguem colher porque está embaixo de neve. A própria respiração que a gente tem depois que a gente faz a dessecação e a gente não consegue colher, a própria respiração a gente está perdendo, porque está indo na forma de CO2 embora. Então são perdas que a gente ainda não consegue controlar elas. Perfeito. Não, perfeito, professor. E assim, uma coisa que até me chamou a atenção, Matheus, nas conversas, né? Vamos lá, dentro desse cálculo que a gente fala do gap e dentro do campeonato, né? A gente fala muito de radiação, de CO2. Então, professor, assim, eu acho que na sua visão, né? Que tem um conhecimento... tá no Maranhão, óbvio, na Chapadinha, então, né, Matheus, que pega ali esse período de março, onde justamente está enchendo grão e iniciando colheita, é mais complicado ainda. Mas, professor, se nós pensarmos em termos de Brasil, né, como a gente já falou, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará e tal, na verdade, dentro dessa eficiência, né, acho que cada local, né, vamos pensar assim, ou cada região vai ter o seu desafio, professor. Eu acho que a gente pode pensar mais ou menos assim. Sim. Né? Não tem aquela receitona. Nenhum dos casos tem receitona.
Dentro dessas áreas que nós possivelmente vamos ter problemas para fazer a colheita, a nossa máxima, o nosso direcionador principal é trabalhar com variedades que não sejam deiscentes ou tenham uma deiscência menor, elas não vão ter abertura de vagem, então a gente vai correr um risco menor. Ficar ardida, então ela vai ter que passar uns 2, 3 dias ali levando banho, então ela vai ficar ardida mais fácil, então não escolhe essa variedade. E logo que eu cheguei em Chapadinha, nós tivemos um problema muito grande de germinação na planta. As sementes germinavam na vagem. Então é uma característica indesejada que tem que já buscar junto com a sementeira para fazer um manejo adequado para essa parte. E cara, na boa, eu acho que o principal, assim, a gente conversou muito sobre isso, mas palhada no solo. Porque palhada no solo permite, parou a chuva, a máquina entra e não atola. Então a palhada no solo vai fazer com que o cara consiga colher algumas áreas ali da sementeira Strobel. Nunca tinha visto isso na minha vida. O Sérgio foi que me ensinou isso. Eles colheram com 23% de umidade semente. Ou seja, não pode ter dano, tem que ser um material íntegro de alta qualidade. E nessa sementeira eles levaram com muito cuidado, sementes de altíssima qualidade, depois a gente fez o acompanhamento delas, levei, estava com alunos lá inclusive naquele dia, e eles estavam com a umidade do grão de 23%, ou seja, parou de chover, cara, eles entraram com maquinário, mas só entrou com maquinário porque podia entrar, porque tinha palhada, senão, naquele solo siltoso do jeito que a gente tem lá, atola e atola tudo, atola 4x4, atola caminhão, atola tudo, então nós temos que ter um manejo voltado também, não só pensando para as variedades, nós temos um manejo voltado para poder ter uma logística depois. Perfeito. Perfeito. Eu acredito que isso é uma dica aí que vale ouro aí pro Mato Grosso, Maranhão, Pará. E mais uma vez, né, Matheus, a gente vinha falando ali, professor, e até era uma pergunta até que a gente ia fazer uma constatação para ver a sua visão, porque hoje eu entendo que, vamos lá, a gente falou até ali atrás, né, da melhor eficiência no Rio Grande do Sul, onde tem neoadubação orgânica. Aqui já na parte de operacionalidade, de novo a palhada, né? Então, professor, assim, dentro do... né, só para, acho que, confirmar isso, né? E agora, já que falou na parte palhada, que é uma coisa que a gente gosta muito e entende, né? Gostar, né, Matheus? Ela é eficiente. Professor, dentro... Para a gente ser, vamos lá, campeão do Soybean Moneymaker, que é eficiência, não é só produtividade. Pronto. O que nesse sentido, assim, ó... um ou dois ou três fatores, o que o senhor achar que tem que ser assim aqui? Vamos lá, tá relacionado ao CO2, né? O que a gente podia, e eu acho que vai servir de exemplo para todo o Brasil, para toda a América Latina, esses 2, 3 pontos que o senhor intencionou, para eu ser eficiente mesmo, o que é que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que olhar dentro da minha fazenda, para além de ser campeão de produtividade, ser campeão em eficiência também? Pronto, eu acho que essa é fácil. Eu acho que essa é fácil porque eu me balizo lá. Tem dados, né, professor? Nós temos dados hoje e uma das fazendas, inclusive que não teve um desempenho muito bom na safra passada, o maior problema deles, não vou falar fazenda, mas eles são grandes amigos nossos e foram eles que contaram essa história para nós, foi em relação à plantabilidade. O operador da semeadora deles brigou com a mulher. Daí ele pegou e queria terminar o trabalho logo para ir tomar cachaça ou fazer o que ele quisesse, sei lá o quê. Daí ele estava andando na semeadora dele a 10, 12 por hora para acabar logo. Daí a área que foi escolhida lá pelo seu Introvilho. O Introvilho é grande amigo nosso. Foi ele que falou para nós. Daí a área que foi escolhida por eles foi uma área que a gente olhava assim, pô, tem 3, 4 plantas sem planta. 3, 4 plantas sem plantas. Então a parte de plantabilidade, eu acho que no curtíssimo prazo, eu acho que ela é assim, a coisa mais simples que tem para ter um aumento da eficiência produtiva. E digo mais, essa eficiência na plantabilidade, ela não versa só sobre fazer uma boa regulagem de máquinas, andar na velocidade correta, não é só isso. Nós tivemos na área do seu Fernando De Vicari, do seu Vitor Barbosa, Fazenda Barbosa, uma plantabilidade muito boa em cima da palhada. Então a gente tem que manter o stand, não é só plantar bem, não é só ter uma semente com vigor e uma semente com germinação. A planta tem que se manter. Lá na nossa região, não é difícil chegar a 65, 70 graus a superfície do solo. Então a gente tem que plantar raso, porque vai ter uma camada de silt que vai fazer um bloqueio. Vou plantar raso, chegou a 65, 70 graus, acabou. Morreu meu embrião. Então nós temos que manter esse stand, um stand que seja até o final da safra. Seja com trato fitossanitário, contra a doença,
não competindo com daninhas, X. Mas esse stand ele tem que ser mantido íntegro. Então, para mim, essa é a grande máxima. Isso a gente consegue com cobertura de solo. Então, a cobertura de solo ela é muito importante nesse item. E, claro, o trato normal da pessoa fazer uma plantabilidade que seja adequada. Com planta boa, germinação, com vigor, com todo o material embaixo do braço. Eu vejo também, já puxando também para a cobertura de solo, ter essa parte de construção de perfil, ela tem que ser feita. A gente não consegue pensar em explorar solo, fazer com que raiz cresça, se não tiver um lugar para crescer. Não vai adiantar plantar na pedra que ela não vai ter o que explorar. Então nós temos, pelo menos na nossa região, e aqui eu vi isso em algumas áreas próximas ali da Fazenda Califórnia, que a gente acabou visitando, áreas que têm ou pé de arado, ainda hoje a gente vê o pé de arado nas pessoas que não fazem ainda subsolagem, ou então o adensamento natural. Na maior parte das vezes os nossos solos lá na região são argissolos. Então eles têm um aumento abrupto de argila. Sim. Nesse aumento abrupto de argila, a planta vai ficar confinada a 20, 30, 40 centímetros. Nesse confinamento, a gente tem uma quantidade de chuva absurda no Maranhão, 1.500, 1.600, 2.000 milímetros, em alguns casos. E não é difícil de acontecer. Isso aconteceu no ano 2.000 milímetros. Não, tem uma fazenda que chove um pouco mais, uma fazenda que chove um pouco menos todo ano. Mas a média é 1.600. Só que a planta não acessa essa água. A planta não acessa solo. E a gente não consegue chegar nutriente nesses lugares para construir perfil. Então a gente tem que trabalhar hoje com plantas, variedade de soja precoce. Eu tenho que pensar em variedade de soja precoce para poder fazer com que a planta depois cresça depois da colheita da soja, para ela poder pelo menos explorar o solo e manter esse solo, no mínimo, não é compactado, é no mínimo um adensamento menor. O adensamento vai existir. Então são pontos que são chave. E ainda dentro dessa parte, a capacidade de água disponível, volta ao mesmo tema de sempre, a planta precisa de muita água quando ela entra ali no reprodutivo, R1, R2, R3, R4. Essa água a mais que ela precisa, eu cansei de ouvir pessoas falando de veranicos de 5 dias. Veranico de 5 dias? Não dá, cara. Veranico de 5 dias. Não, isso não existe. Então, passar 5 dias sem chover é normal. Então, essa parte ter um armazenamento no solo, por ter mais matéria orgânica, e como a gente tem um solo sem estrutura, um solo que não tem agregados, no nosso solo não tem agregados. Então ele tem uma CTC muito baixa, a gente está trabalhando aí com uma CTC de 15, 20, quando falo de 25 centimol, o cara está dando pulo. Então a gente está falando aí de teores de argila também muito baixos, teores de argila de 5, de 6, de 7, de 12%, quando o cara fala que é 15, é filé da área. Então são áreas que elas são propensas a ter puxar a produtividade para baixo. Então vamos pensar em produtividade mais alta, produtividade sem sacos, eu tenho que pensar no mínimo em tornar esse solo mais poroso. Isso eu só vou conseguir fazer com raiz, com aporte de matéria orgânica. E Leandro, a minha esposa Isabela fez doutorado nessa área ali. Ela coletou várias áreas ali na região, na fazenda do seu Vitor Barbosa. Junto com alguns trabalhos também parecidos, conduzidos na mesma fazenda pela Embrapa. E não adianta. Todos os solos que têm rotação de cultura, que entra milho, que entra braquiária, que entra gramínea, mesmo que seja só um milheto, elas vão ter uma produtividade mais alta. Mas para pensar em produtividade de 100 sacos, a gente tem que pensar em aporte de gente grande. A gente tem que pensar em aporte de carbono de verdade. Carbono resiliente. Nós estamos num ambiente muito quente, país tropical. Então nós temos que pensar em lignina, a gente tem que pensar em uma quantidade de matéria orgânica que seja resiliente. Essa matéria orgânica que ela é muitas vezes proposta, que ela serve pelas leguminosas, ela vai servir no todo, ela vai ajudar, mas ela não vai segurar até a próxima safra. Beleza, são os 3 pontos que eu acho que são os fundamentais. Eu sempre penso nisso, professor, assim, que às vezes a gente estava até esse dia lá no Mato Grosso do Sul, numa conversa com pessoas de todo o Brasil. E, então, assim, vem a isso, e acho que dá pra gente falar até um pouquinho mais nisso, a importância não só vamos pensar da palhada, pronto, a gente já sabe que hoje, vamos lá, qualquer canto do Brasil, a palha ela tem que vir, né? A gente deu o exemplo aí de poder colher em cima de onde tem uma palhada, a porosidade, né? Imagina chuva lá de 100 milímetros que dá lá em 1 hora, isso tem que infiltrar, porque senão, né, acabou o oxigênio, já perdeu erosão laminar, vai escorrer. E aquela história, tu olha lá, parece que é plano na chapadinha, mas na verdade, né, não é tão, assim, vai ter isso por causa do volume de água que tem. Sim, a água vai escorrer, ela vai correr para algum lugar. E professor, daí vem um detalhe até, Matheus, que agora surgiu aqui na cabeça, assim, que a gente tem comentado, professor, e daí também ouvi a sua visão sobre isso, que às vezes na hora de a gente colher,
e eu estava falando sobre justamente esse assunto. Mix de cobertura, poxa, e como é que é? Vamos lá, pegar o nosso nordestão aqui, que eu acho, o Maranhão chove bem, a Bahia chove um pouco menos, mas hoje, professor, na minha visão, hoje o nosso maior problema de Nordeste, vamos puxar um pouco mais para nós aqui, eu acho que na verdade dá para todo o Brasil, mas o nosso problema hoje é carbono. Né? Aqui a gente tem que ter plantas de cobertura, a gente sabe que soja e milho, o balanço é negativo. Né? Tem trabalhos lá para o professor Juca de Sá lá, e outros que falam que é... Então tem que vir culturas que aportem muito carbono sim, então com uma relação carbono e nitrogênio mais alta, pelo menos no primeiro momento. Claro. A minha visão é assim, então não adianta nós vir com... Assim, eu tô falando primeiramente, cara, depois a gente tem que aportar nitrogênio, que a gente já falou lá no outro episódio com o professor Alencar Zanon, que a gente tem que colocar nitrogênio no sistema e tal, mas a importância, professor, de a gente então entrar com a palhada, mas a gente tem um detalhezinho na palha que chama qualidade de palha. Sim. Né, professor? Então é isso que eu gostaria de ter, que a gente fala, né, Matheus, mas eu tô muito contente hoje, né, de estar aqui com pessoas que também têm uma visão, né, que enxergam, que entendem, que têm conhecimento e têm dados, né, mostrando que a gente tem que ir para o aporte. Então, vamos lá, não é só escolher a quantidade de palha que a gente precisa e a qualidade da palha, a gente pode falar em lignina talvez, né, professor, que é matéria orgânica. Sim. É isso mesmo? A sua visão é nesse sentido ou tanto faz? Né, para a gente melhorar a situação desse solo de porosidade, de um monte de coisa. Leandro, eu vejo, assim, eu sou bem cético quanto à entrada de algumas plantas. E não é porque elas façam mal, mas é porque a gente já tem que ter um outro nível de refinamento e de melhoria do sistema para preservar solo. Eu saí do Rio Grande do Sul com aquela ideia de conservação mesmo, e quando eu cheguei nessas regiões que as pessoas são obrigadas, não é porque ele quer, mas a pessoa muitas vezes é obrigada a descompactar, tem que revolver o solo. Então foi um conflito bem grande comigo, mas se está dando certo, está pagando as contas e ele está tentando buscar alguma coisa melhor, para mim esse já é o meio termo. Então, para mim, hoje, trabalhar com milheto não serve mais. Trabalhar com milheto solteiro não serve mais. Então, se a gente for trabalhar com algumas plantas, a gente tem que pensar, por exemplo, em trabalhar com um mix para poder pegar o grão, e o grão vai servir para ter a fonte econômica daquela área. Mas nós temos que pensar nessas áreas para elas terem cobertura, para elas terem todos os benefícios que a gente pensa de um sistema que tem aporte de carbono, e como tu falou, não é milho, não é soja que vai fazer isso. Pior ainda naqueles locais que fazem soja e depois fazem safrinha com feijão. Tu já pensou o que acontece nessas regiões? O que vai acontecer na próxima safra depois, em relação à degradação do solo, seja ela eólica, o que vai acontecer com a microbiota, porque vai ficar exposta ao sol. Então, a gente já conhece tudo isso. Isso já é chovendo molhado. Mas eu vejo hoje que essas plantas, que elas têm uma relação CN mais alta, e é uma coisa que eu acredito muito no Marandu, tá? Na Marandu. A Marandu, para mim, hoje, ela é um diferencial. É umas conversas que a gente tem bastante lá com o Fernando De Vicari. Ele é um grande entusiasta disso, porque a gente vê as toceiras delas, 2, 3 safras depois. Então eu sei exatamente onde tinha uma toceira dela, porque ela fica naquele ambiente por mais tempo. Ô Gregory, mas daí não vai ser aplicável porque vai dar um problema de plantabilidade. Eu vou ter um problema depois que a minha plantadeira, minha semeadora não vai conseguir distribuir as sementes ali. São problemas ainda que eu acho que são facilmente sanáveis, por exemplo, se fizer o plantio dela na linha. Se a gente fizesse o plantio da Marandu na linha, a gente conseguiria sanar isso. E esse é um dos trabalhos que nós temos com o professor Dr. Décio Caran da Embrapa no sistema Antecipe. Então, se nós fizermos a semeadura dela simplesmente na linha, com soja ainda em pé, tá? A gente ainda tem alguns limitadores, por exemplo, eficiência de plantio nesse sistema, já que a semeadora ela não é tão robusta, tão grande. Mas isso são coisas facilmente sanáveis na minha concepção. A planta existe. E a planta ela pode existir em consórcio com um milho, então eu posso tirar uma rentabilidade ali. Pô, cara, não vai chover tanto, então vamos tentar apostar numa planta que seja um pouquinho mais rústica em termos de eficiência no uso da água. Vamos trabalhar com sorgo, num mix com sorgo, vamos trabalhar num mix com milheto. Alternativas existem. E quando a gente pensa naquilo que a gente aprendeu na graduação, sobre o início do plantio direto, da pessoa olhando a sua área sendo levada para o rio e toda aquela degradação que a pessoa começou a trabalhar lá atrás, e a gente aprendeu isso na prática, eu não consigo entender hoje, nós em 2023, passando pelo mesmo problema. Então a solução ela tem que ser um pouquinho mais
A gente tem que começar a correr atrás disso, porque o nosso solo está indo embora. Nosso solo está indo embora, ele não está sendo formado na mesma taxa. Nós estamos perdendo toda o nosso grande banco dos nossos filhos. O nosso grande banco, a nossa grande estoque das próximas gerações, a gente está perdendo agora. Então, para mim urge fazer todos esses benefícios que a gente falou até agora na forma de cobertura de solo. Como? A gente tem que intensificar o uso das áreas. Intensificação tem que ser plantio em cima da planta de soja em pé. Então a planta de soja em pé vai pagar a conta, ela que vai ser o carro-chefe. Talvez milho, quem planta milho, mas o milho já está bem estabelecido no sistema Santa Fé. Já tem uma cobertura que vai ficar ali muito bem formada e vai proteger o solo. Como é que a gente vai fazer agora o nosso carro-chefe para pagar a conta? A soja? Então vamos pensar em não é plantar soja de avião, porque daí qualquer chuva a mais pode levar a nossa semente embora, como aconteceu muito em Chapadinha. A gente tentou muito isso. Isso não foi levado como não opção lá. Mas hoje nós temos opção de plantar na linha, fazendo com que ela tenha depois uma plantabilidade da soja melhor. Então nós não vamos perder a plantabilidade na próxima safra e nós ainda vamos ter uma cobertura de solo de alta qualidade. Aí entra o que tu falou antes. Vamos trabalhar com mix, vamos trabalhar, por exemplo, com o nabo que a gente falou hoje, vamos trabalhar com outras gramíneas. Então são opções que nós temos para, nesses mix, aumentar mais ainda a produtividade da soja depois. Porque a gente sabe que o que vai ficar de exudatos das plantas vai fazer com que isso seja um sistema de só retroalimentação positiva. Eu sou entusiasta disso. Só que eu até encontrei hoje a pessoa que vai me dar, vou deixar aqui registrado, que o Gauchinho vai me dar um saco de nabo forrageiro, já deixo agradecido para o Gauchinho, porque até hoje eu não tinha conseguido o diabo do nabo forrageiro para cerrado. Todo mundo diz assim, cara, tu é louco o nabo forrageiro para cerrado. Não sou, cara, já vi isso, tem na internet, só que eu nunca consegui comprar. Perfeito, professor Presidente. Eu gosto, até falou ali, ficou legal, porque tem uma frase que eu ouvi do Eduardo Manjabosco aqui da Frente, que é, na verdade, o solo é um bem que a gente pega emprestado dos nossos filhos. Né? Então a gente tem que cuidar deles. E professor, daí eu acho que eu vejo assim, eu acho que o exemplo do senhor lá no Maranhão é que, bom, fica claro mais uma vez, né, Matheus, que de novo nós vamos em busca vamos pensar de colocar carbono no solo, e daí não tem jeito, é a palhada que tem que ser, uma palhada de qualidade, daí é uma piatã, uma marandu, uma mombaça, o que for, né, professor Guerra, mas eu acho que o grande recado que ficou, pelo que eu entendi, assim, poxa, cada um tem o seu desafio. Pronto. Né? Que a gente falou, professor, faz de avião um lance que dá certo, né? Ali e dentro da mesma propriedade tem diferentes desafios, porque ele tem diferentes situações. Então eu vejo assim, né, que nesse sentido, né, Matheus, assim, dá pra gente entender que não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo e cada um, dentro de cada região do Brasil, né, tem o seu desafio aí para colocar esse carbono para ser mais eficiente, né? Vamos pensar ambientalmente ou dentro da eficiência total geral da fazenda. Isso é um ponto-chave, né, professor? Não adianta. A gente vai ter que ir para o lado de realmente sequestrar esse carbono, que vai melhorar toda a eficiência da nossa lavoura, e cada um vai ter que achar a sua maneira, professor. Eu acho que esse é o grande recado que a gente pode deixar assim, não desistir, né, professor? Eu acho que é por aí, né? Com certeza. Volto mais uma vez a citá-lo, o meu ex-orientador, Carlos Serri. Esse foi o grande busca dos seus trabalhos. Então ele deixou um legado sobre a parte de trabalhar, estudar e entender os diferentes manejos, o que esses diferentes manejos faziam de inserção de carbono no sistema. Hoje o Carlos Eduardo Pellegrino Serri, o Ado, filho dele, então a gente tem um bom contato até hoje, e ele me ajuda ali pelo menos muito nas análises. A tese da Isabela foi ele que deu o toque final, foi ele, a lapidada final foi ele. Então a gente entende, eu pelo menos hoje vejo que a gente tem um caminho muito, muito, muito vasto a ser seguido, e a gente tem muita opção hoje. A gente não está em 1960, 1970, que a gente não tinha opção. A gente tem um acesso à informação muito grande, então as pessoas hoje podem buscar no Leandro, podem buscar no Alencar, podem buscar no Gregory, é fácil. Hoje qualquer um pode trocar e-mail e a gente consegue ter esses acessos. Então me causa às vezes muita estranheza a pessoa estar na zona de conforto dela e ter gente produzindo 20 sacos, cara. Me causa estranheza tu ver Vossoroca sendo formada no Rio Grande do Sul. Eu passei esses dias naquela região oeste lá do Rio Grande do Sul, vindo de Santa Catarina, na casa dos parentes da Isabela. Me causou estranheza isso, porque não é mais possível a gente ter isso. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente está pegando emprestado. A gente tem que devolver. Tem que devolver melhor do que a gente pegou. Mas
Agora eu puxo para o outro lado. E como é que eu consigo fazer isso? Muitas vezes numa forma que nós não tivemos isso na universidade. Hoje, os meus alunos, aqueles que nós falamos no começo, estão no campo trabalhando. Então, a minha primeira plantadeira Antecipe foi um Saraquá e o ADA. Então, o Saraquá e o ADA, a Maria, a Fernanda, o Ricardo e o Daniel foram lá e ficaram plantando na mão, ficaram fazendo na enxada. Então, essa próxima geração, ele já parte de um ponto a mais, um degrau a mais do que nós partimos, que nós não tivemos essas práticas muitas vezes, aqueles que não trabalharam especificamente. Então, eles já vão ser a geração que talvez consiga implementar outras variedades, trazendo, sei lá, de fora dos Estados Unidos, variedades melhoradas geneticamente, transgênicas, quem sabe. Mas a importância é qualidade de matéria orgânica. A gente tem que colocar palhada que ela vai ficar ali e vai ficar resistente. E outra, não é só na superfície. É muito bonito a gente pensar numa palhada bonitinha e não ter raiz. Então, nós temos que pensar nessas plantas explorando a 50 centímetros, 1 metro, 2 metros. Alguns trabalhos lá que a gente estava procurando raiz até 3 metros. Cansamos de procurar ela estava lá, foi embora. Então, nós temos hoje como fazer essa ciclagem de nutrientes, estoque de carbono e melhoria do estoque de carbono no solo. Perfeito. Eu gosto de falar bastante quando a gente está reunido que a gente tem que ir no fundamento. O fundamento é ter o solo descompactado. Agora, você vai descompactar com terras ou com planta de cobertura, vai pela sua realidade. Mas o fundamento é que nós não pode ter solo compactado. O fundamento é nós ter raiz no sistema, é carbono no sistema. Como você vai implementar isso na sua fazenda, cada realidade é uma realidade diferente. Pronto. Então vamos buscar os fundamentos e parar de desculpa. Chega de desculpa, né? Porque no começo lá, quando o Leandro chegou no Mariotti, não conseguia fazer braquiária na lavoura inteira. E se não tivesse a mentalidade que, não, todo ano eu quero braquiária, não tinha conseguido. Perfeito. A proposta do Antecipe é começar com 15% da área. Nós temos que começar com 15% da área, porque ele vai acertar o manejo, vai errar o manejo, não vai levar um baque, se der tudo errado, não vai levar um baque em 100%, não. A pessoa tem que aprender. Então, eu vou conseguir ensinar meus alunos e a pessoa consegue aprender no extensionismo aqueles pontos que ele pode estar errado. O produtor sabe qual é o melhor manejo. Às vezes, ele tem que só estar junto para poder fazer esse refinamento. Mas ele sabe, não é algo tão diferente assim. Então, é o caminho. Show de bola. Perfeito, Matheus. Que podemos... eu acho que assim, professor, fica assim vários recados, né? A gente já aqui, na troca de ideia, que a gente fala assim como é bom o papo, né? A gente vê, quando vê, passa, né? Então, professor, mas assim, deu vários, vamos falar assim, várias dicas, mais insights pra gente, né? E eu acho que para aquelas pessoas que hoje assistem, que ouvem a Raiz da Solução, as pessoas do Soybean, né? Ou da equipe Ferticrops, que também tem um pensamento diferente. Então... de novo, né, de desaprender algumas coisas, aprender outros, e deu para ver exemplos aqui que a gente colocou que serve lá para o Maranhão, mas pode ser intuitivo para outras regiões também, então um pouquinho diferente, né, que nem eu falo, mas cada um, acho que o recado que ficou aqui, primeiro, que a gente tem dados, né, que tem como a gente construir dados dentro da fazenda, e tá a prova do Soybean aí, né, tem um monte de dados e que vai estar disponível, né, professor? Com certeza, com certeza. Essa é a nossa forma de tentar melhorar o sistema. Então, a gente tem que gerar dados e não é só pegar e lançar eles. A gente está já colocando esses dados de uma forma que eles sejam facilmente assimiláveis. A pessoa precisa mudar, ela precisa se reciclar, mudar a visão dela. Isso não tem dificuldade, porque hoje nós temos dados científicos sendo publicados e divulgados. E não é inglês, não é russo, não. Nós estamos falando o nosso idioma com pessoas acessíveis. Alencar, tu pode mandar mensagem para ele. Eu, dentro da universidade, já deixo aqui meu WhatsApp, que é o 98 DDD 982460040. Pode entrar em contato comigo, que lá dentro da universidade, se não for comigo, a gente tenta resolver. Nós temos um grupo de professores dentro da coordenação da agronomia, da engenharia agrícola, da zootecnia, da biologia, que são professores, todos eles doutores. O maior número de doutores é da nossa unidade. Legal. O maior número de doutores foi a unidade que mais contratou doutores. Nós não temos muitos professores, mas acho que nós temos 1 ou 2 professores que não são doutores, se não me engano, lá no nosso campus. Então, isso faz com que os nossos professores eles sejam altamente qualificados. Como é que a gente sabe disso? Os nossos alunos estão saindo já com emprego. Não tem aluno ficando... Aqueles que a gente sabe que sempre tem alguma percentagem. Mas os alunos que estão indo atrás dos seus mercados de trabalho, engenharia agrícola, na parte de biologia, na parte de zootecnia e agronomia, não tem aluno parado. E não é porque não tem, porque o mercado está absorvendo. Não é isso. Eles hoje, como eu falei antes, estão recebendo mais do que eu. Então eu fico bem feliz por isso.
conhecimento tem. É só a gente buscar. Só que a gente tem que saber onde buscar, né, Leandro? Com certeza. Então, dentro da universidade, eu acho que são bons caminhos, porque a gente tem parceiros muito bons. Só puxando um pouquinho a brasa, dentro do campeonato nós temos uma rede de trabalho que hoje a Raiz da Solução faz parte, a gente trabalha em conjunto também já, então a gente troca essas informações, tudo que a gente está conversando aqui vai ser levado para lá, que é a Brazilian Soybean Networking. Então hoje nós temos um grupo de trabalho a nível Brasil para ver quais são os cases que estão dando certo no Rio Grande do Sul e podem ser adaptados. E, da mesma forma, o que está dando certo aqui em São Desidério ou então em Chapadinha, que eles possam ser levados para outros lugares e multiplicados. A ideia é fazer vitrines. Por isso que nós trabalhamos sempre com produtores referência. Produtores referência, eles multiplicam a ideia. Eles multiplicam... Sempre tem a maçã podre, mas a gente sempre trabalha com aqueles bons exemplos. Os bons exemplos eles multiplicam e eles fazem com que o nosso trabalho de extensionismo seja facilitado. Beleza, professor. Para mim aqui hoje ficou uma ideia, né? E vamos falar assim, um ensinamento, professor. Duas coisas para mim assim ficou muito importante conversando com o senhor aqui. A primeira é justamente isso, é pegar ambientes que são desafiadores e realmente a gente em busca do conhecimento e tal, como tem a gente adaptar, então precisa de pessoas lá que estão inconformadas, né, que estão querendo e estão diferentes, a gente sabe do desafio. Mas uma coisa que ficou muito claro para mim, professor, que a gente nós costumamos falar, professor, e deu para ver nitidamente na sua condução com seus alunos, que ninguém fica lá chorando porque não tem equipamento, porque não tem não sei o quê, porque a universidade é aquilo. Não, está formando pessoas que o mercado está absorvendo e a gente conheceu alguns alunos aqui que sim, a gente viu a força de vontade, a gente viu a capacidade de querer mudar. E isso o mercado está precisando. Porque a gente quando sai da faculdade, professor, a gente não tem o mesmo conhecimento depois de 30 anos de trabalho. A gente tem que ter um mínimo, né, professor? Então, para mim, assim, eu queria parabenizar, né, a sua docência lá nesse sentido, que a gente, daí não é assim... Não é aquela história, não é a gente se gravando, a gente veio alunos do senhor aqui que mostrou isso como a gente falou lá no início. E pra gente, eu vejo assim, então o recado é o quê? Não é que a gente vai ficar chorando lá que nós não vamos conseguir colher sem saca de soja porque nós temos uma plantadeira de 1990. Né? Porque nós temos uma universidade que não sei o que, nós não conseguimos formar alunos de primeira qualidade, com virtude, né? Com transparência, com conhecimento. Né? Então acho que eu vejo isso que fica... Garra, eles têm que ter garra. É isso aí. Então, Matheus, né, assim, a minha mensagem fica aqui, daí professor, a gente fala aqui, depois a gente vai passar a palavra por último para o professor dar uma mensagem final para quem está ouvindo a Raiz da Solução e com certeza a Field Crops também, né, a parte toda assim. Então, para mim, Matheus, ficou clara a mensagem aqui passada pelo professor, que realmente assim, primeiro, nós temos o que fazer. Nós sabemos muito, temos que criar muita coisa, como digo, como é que a gente vai colocar palha na chapadinha, então é uma maneira, isso serve de intuição para qualquer parte do Brasil, mas a gente tem que, vamos lá, vamos buscar, vamos atrás disso, como que nós vamos fazer, né, professor? Para mim ficou clara essa mensagem dentro do Soybean, dentro da equipe Field Crops, está buscando isso, assim como a Raiz da Solução também está buscando isso, para quê? Para melhorar a nossa vida. Melhorar a nossa vida no Nordeste, melhorar o nosso Maranhão, melhorar todos os estados brasileiros que têm capacidade. Brasil. O Brasil, de forma geral, e o nosso país fica melhor, né, Matheus? Então, para mim, professor, fica a minha mensagem desse jeito, Matheus. Né? Eu acho que é por aí, né, Matheus? Não, com certeza. Queria agradecer a presença do professor. Foi uma excelente conversa, aprendi muito aqui. E, para mim, no comecinho da conversa, você falou sobre extrair o máximo das pessoas. Isso a gente vê e parabeniza o que você está fazendo com seus alunos e incentivar as outras universidades fazerem isso também. Eu acredito que ali é a base que vai vir a próxima evolução, a próxima geração nossa. Então, parabenizar mesmo o professor. Muito bom um bate-papo aí. Obrigado por aceitar, né? Com certeza. E nós hoje fomos abençoados, Matheus, porque, professor, sabe aquela coisa que quando a gente não planeja e dá certo? Né? Porque hoje a gente pensou, não, poxa, a gente tem que aproveitar, e eu acho que hoje, esse dia que a gente viveu hoje, professor, pode ter certeza que foram um dos melhores e da nossa trajetória, assim, tanto de aprendizado de experiência, de conhecimento e de vontade de querer ser melhor. Então, professor, fica a palavra com o senhor aí para mandar uma última mensagem aí para os nossos ouvintes, para os nossos quem está nos assistindo aí a nível de Brasil. A última mensagem? Eu acho que a última mensagem é buscar os 100 sacos agora, mas depois tem que ser 110. Eu acho que o limite é esse.
Cito muito o Elmar Floss nesses momentos, porque o Elmar Floss, numa das palestras que ele ministrou lá em Chapadinha, na Fazenda Europa, na verdade, que ela fica em Mata Roma, ele falou que ele foi chamado de louco quando ele estava ali nos primeiros anos da graduação, e ele disse que o Brasil ia chegar a 80 sacos, 80 ou 90 sacos. E hoje já estamos produzindo 100 sacos, alguma folga aí em alguns locais. Então eu acho que a meta sempre é melhorar. A gente tem que sempre melhorar. Se a gente ficar estagnado, é aquele momento que a gente vai pegar e ficar no cantinho, com depressão, com Alzheimer. Acabou toda a história. Então o nosso legado, o teu legado, o meu legado, é sempre fazer aquelas coisas que elas podem ser melhoradas. Então, para finalizar isso, eu sempre digo isso para os meus alunos. Nós temos que fazer pesquisa. Eu sempre digo para eles assim, vocês vão pesquisar porque vocês não vão ser profissional de caderno. Se vocês forem profissionais de caderno, isso é frase do Nicoloso, em 99, 98, 99. Se vocês forem professores de caderno, ninguém vai absorver vocês. E pior, vocês não vão conseguir fazer nada na vida de vocês porque vocês não vão montar uma empresa, não vão ter um crescimento pessoal profissional. Então, a pesquisa deles, eu sempre balizo por ambientes profissionais. Quais são os ambientes profissionais científicos que eles têm que pesquisar? É basicamente periódicos de CAPES, esses sites de alta qualidade que o Alencar sempre publica e tem uma visibilidade muito grande, e pessoas que estão no campo trabalhando. Por que eu digo isso? Que tem que buscar junto com o Leandro, junto com o Matheus, junto com o Raiz, junto com a Universidade Federal do Maranhão, Federal de Santa Maria, Exalc. Por que tem que fazer isso? As gerações de hoje, elas estão procurando em UOL, em inteligência artificial. E muitas vezes o que é trazido por esses lugares não está correto, não passou por uma análise de profissionais, de pessoas que são gabaritadas ou que tenham conhecimento. Está sendo gerada uma geração que tem conhecimento em ouvir dizer. Não foi um periódico. Não foi um periódico. Então, essa pesquisa, se ela chegar no ponto que não tem mais para onde ir, nós temos que desenvolver uma metodologia. Nós temos que desenvolver proposições. E essas proposições estão saindo daqui, estão saindo de Santa Maria, estão saindo da UFMA. Então, nós temos que buscar isso como um próximo passo. É isso que eu sempre uso como balizador para essa geração. Os meus alunos eu acho que é errado dizer, sabe a origem da palavra aluno, né? A palavra aluno vem de sem luz. Aluno, sem luz. Então, aluno é errado falar. Os meus estudantes, os meus orientados, eles buscam a luz. Então, nessa busca da luz, nessa busca de conhecimento, ela tem que vir do Leandro, ela tem que vir do Matheus, quando for formar o pessoal que vier na próxima geração, ela tem que vir da academia de meios científicos. É isso que é a minha proposição dentro da academia, é isso que eu vou deixar de legado. Não passa vagabundo por mim, cara. Por mim, não passa vagabundo. Perfeito, né, Matheus? Show de bola. Então, pessoal, eu acho que cabe muito bem, pessoal, quando a gente termina um podcast, a gente sempre fala assim, bora pra lida, sabe? Então, que eu falo assim, encaixa muito bem, né, claro. Matheus? Porque agora tudo isso que a gente falou, a gente tem que trabalhar, né? Então, professor, para finalizar, convido a gente vai chegar e terminar o nosso podcast, então... Bora pra lida!